Fala galera, bem-vindos, bem-vindos. Essa é a live de número 2 da semana de abertura de Bálsamos. A campanha no Catarse está rolando há 3 dias, eu acho que esse é o terceiro. E vou convidar aqui agora a Carol, a gente tá trocando essa ideia. E depois eu dou alguns avisos a vocês, beleza? Deixa eu guardar um pouquinho. É, alguns podem estranhar, eu acho que vou dar esse aviso mais de uma vez. Mas. Ó, boa noite, gente. Boa noite. Vamos convidando aí a galera, convidando os amigos aí. Peraí. Calma aí, gente. Estamos com um probleminha aqui para adicionar a Carol. Mas foi, Ei, foi. não. Oi. E aí, Carol? E aí? Não Eu te acertei tem umas blanco. 5 vezes para pegar isso aqui. Eu mostrei o quadro aí, quero ver. Que Lá, quadro! lá Então, atrás. eu não tenho personagem favorito. É. Tô só Ai, vendo meu essa Deus. coisa, ver se é. Ah, Eu Jesus. não gosto de fazer esse tipo de separação entre os personagens. Você Legal. gosta do Os outros arquivo também. e o arquivo e o Jordan gosta do William. Tá aqui, tá os Tristeza, dois hein? aqui. De vez em quando eu mudo Tá. para dar uma variada. Então, gente, tava trabalhando, foi Carol. A luvinha, essa luvinha eu conheço. Deixa eu tirar aqui. Porque tô demais. Nada, nada. Deixa eu só dar um aviso aqui, lembrar o pessoal por que que eu tô aqui me intrometendo, tá? Quem não viu os stories de ambas as páginas, né, no caso, era pro Jordan estar aqui participando, porém ontem, eu acho Colocar que aqui. da tarde pra noite, ele começou assistindo meio mal, ficou adoentado, e hoje também. E aí ele ficou impossibilitado de fazer essa live, beleza? E cá estou eu, como um bom reserva, um suplente, quebrando esse galho, mas vai ser bem legal. A gente vai fazer aqui, digamos, uma entrevista aqui com Carol, saber um pouco mais sobre os bastidores da criação de bálsamos, desde as suas origens aí. Vai ser legal e a gente pede que vocês nos ajudem mandando perguntas, tá? Como essa não foi a ideia original da live, a gente está aqui quebrando um galho para que aconteça realmente, seja algo legal. Peço a participação de vocês nas perguntas. Então, vocês podem ir aí no ícone do balãozinho com interrogação e mandar suas perguntas por aqui, tá, gente? Porque aí eu consigo ver direitinho as perguntas separadas, não tem aquele trabalho de procurar no chat, perder tempo. Então aí a gente consegue aqui separar direitinho as perguntas e dando continuidade à live, beleza? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva, né, de como está a campanha. Está aberta aqui no meu notebook. Estamos em 38% da campanha do Catarse. Aqui, Eu vou pegar os detalhes aqui. aqui, ó. Tá ao contrário, ó, mas dá pra ver aqui, ó. 38. 38. Tá virado, né? E se a gente for 38%. uma. Cadê? No detalhe, 38,52. Exatamente. Então, tem sido muito massa, porque é a primeira campanha assim, que a gente está pegando e fazendo, de fato, né, na íntegra. E hoje é o terceiro dia e a gente já bateu pô, quase 40% da campanha, então isso é sensacional. A gente está feliz e empolgado. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui.
eu acredito que 90% das pessoas já conhecem a gente, pelo menos Carol, eu nem tanto, nem precisa, mas 90% deve conhecer a Carol, mas mesmo assim acho que é bom uma apresentaçãozinha bem rápida para a gente poder contextualizar aqui os que não conhecem. Pode ser, Carol? Pode. Vamos embora. Então, gente, eu sou a Carol, Caroline, como preferirem. Sou autora de Bálsamos, né? Idealizei a história, né? Eu também trabalho como ilustradora, freelancer, né? Faço trampos aí para clientes de todos os lugares. E a gente está aqui nessa live hoje para falar mais sobre Bálsamos, né? Porque sobre mim, sobre a questão do meu trabalho, não tem tanta importância, não. Mas sobre Bálsamos, a gente tem muito o que falar. Ixi, tá dando um eco aqui. Um eco aí, ó. Foi aqui, foi aqui. Acho que já foi. Deixa eu deixar esse fone pra lá. Aí, melhorou. Então, eu tô nessa jornada aí de quadrinhos aí, tem muitos anos mesmo, mas com mesmo o projeto do Bálsamos, lançando mesmo aí desde 2018, mas oficialmente desde 2020, se eu não me engano, né? Fez 3 anos, né? A gente até fez uma publicação em comemoração aí, que eu publiquei até no mesmo dia do meu aniversário para poder lembrar, né? Trazer aquele ciclo, né? De virar, né? Que a gente tem ciclos, né? Do projeto. E exatos 3 anos, né? A gente lançou a campanha do Catarse, né? Era para ter saído ano passado, mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus e esse ano que era o tempo certo para essa campanha acontecer. Com E o certeza. quanto está sendo rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, né? As pessoas estão falando aí e tudo mais. E eu espero de verdade que a gente consiga também bater a meta o mais rápido possível para a gente poder colocar aí as nossas metas estendidas aí. Estou ansiosa. Esse é o objetivo, esse é o objetivo. Assim, a gente se planejou, fez todo o planejamento, arquitetou as coisas para acontecer e a gente não esperava que fosse tão rápido assim, né? Tá acontecendo rápido. Espero que continue assim mesmo, até bater os 100% ou mais. Mas a gente tem que ficar muito grato mesmo, assim, a todo mundo que tá apoiando, todo mundo que tá chegando, divulgando, né? Tem muita gente divulgando aí e isso tem sido muito massa, assim. Voltando aqui para a gente começar, na verdade, essas perguntas, tem uma pergunta que é uma pergunta minha, assim, mas eu acho que vale muito a pena para a gente começar, beleza? Já que a gente não Beleza. recebeu nenhuma aqui, eu vou jogando as minhas. Como foi que começou o teu trabalho como artista mesmo? Tipo assim, antes de Bálsamo, Carol, artista, como é que começou isso aí, essa tua jornada? Ixi, é muito tempo, né? Minha Antes mãe do fala que eu balé. desenho desde quando eu era criança, assim, que eu comecei a ter interesse mesmo por desenho. Eu acho que é uma coisa que vem da gente, eu não sei explicar, sabe? Ela disse que quando eu tinha uns 5 anos eu já estava pegando o caderno, desenhando as coisas. Eu sei que eu tenho eu tenho aqui, eu podia ter até pegado isso, né? Esqueci. Mas eu tenho um desenho, assim, um caderninho, né? Que eu acho que foi um trabalho de escola, que a professora pediu para fazer alguma coisa. Era história mesmo, assim, não é bem uma história em quadrinho, mas para mim dá para entender como história em quadrinho. E é capaz que tinha um tema na época e a gente tinha que desenhar e escrever sobre aquele tema. Eu tenho guardado. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos quando eu fiz, né? Então, eu acho que pode-se dizer que é a minha primeira história em quadrinhos, assim. Uhum. Então, eu gostava muito, sabe? Igual a gente falou na live do Estúdio A, dos filmes da Disney. Aí quando eu comecei a entrar assim na minha pré-adolescência e tudo mais, antes de conhecer os animes, eu pegava alguns filmes, né? E fazia crossover dos personagens. E por incrível que pareça, eu joguei fora esses desenhos que eu fazia. Eu pegava Rei Leão no universo de outros filmes que tinha animal, eu colocava Stitch também, Lilo Stitch. Tinha aqueles. Lilo Stitch tinha as experiências lá, né? Eu inventava umas, eu achava isso demais, assim. Aí eu fazia uns cadernos de desenho pequeno que tem, que vende qualquer papelaria, e aí eu desenhava neles.
assim, eu acredito que já era uma vontade de contar histórias, né? Mas eu não tinha um hábito muito de ler história em quadrinhos. Eu imaginava a história e fazia lá uns quadros meio grandão mesmo e ia criando. E aí, quando eu fiz uns 15 anos, se eu não me engano, eu fui pro interior, né, a casa das minhas primas, e elas tinham comprado o mangá da Panini, do Naruto, na época que o Naruto foi lançado aqui. É, o mangá, sabe? E eu fiquei encantada quando eu vi aqueles quadros do Naruto, o mangá, assim, aquele negócio. E aí, acho que foi através dessa experiência que eu tive, né, com uns 15 anos mais ou menos, que eu comecei a me interessar mais por história em quadrinho mesmo, né? E aí foi isso. Assim, toda vida eu desenhei, pelo que eu saiba, assim, eu tenho aqui registros, né? De um monte de pasta aqui. No dia que o, no dia que o Elbert e o Jordan veio aqui, eu não mostrei tudo, tinha muita coisa ainda guardada, mas A tem gente muito viu muita coisa. trabalho, assim, das antigas mesmo, da época de escola, né? Pintava tudo no lápis, não tinha esse negócio de PC ainda, mas não é muito segredo, não, é isso aí que eu tô falando aí, antigo pra caramba. E minha mãe sempre me incentivou muito. Mas aí, Ela sempre deu os material para eu fazer, né? Comprava o melhor lápis, né? E isso assim não tem preço, né? Não era uma coisa assim de não vai dar em nada essa menina aí. Não vou investir nela, não. Mas ela investiu, né? Viu um potencial em mim. poxa, que legal. Tu tocou num ponto aí que, para muito artista, assim, os pais não, como eu posso dizer, não apoia tanto assim e tal. Porque, querendo ou não, hoje eu acredito que mais, mas já foi um mercado que as pessoas diziam, não, isso aí não, desenhar não é profissão, ou não dá dinheiro, não dá em nada e tal. E legal que Uhum. a gente te apoiou nessa questão aí. Graças a Deus que ela te apoiou nessa questão. Senão a gente não estaria aqui agora. Muito bom. Então, o cara nasceu desenhando, foi isso mesmo, nas paredes da Nasceu casa, desenho. ela Eu desenhei desenhava. na parede uma vez e eu levei a peia, nunca mais Uma vez desenhei só, na parede. uma vez Aham. só. Ai, Sensacional. Jesus. Ó, mas legal. Quando foi que tu despertou assim, tu disse, poxa, agora isso aqui é uma profissão. É oficial, vou levar isso aqui como profissão. Então, quando eu fiz faculdade de design gráfico, né, sempre eu busquei, assim, dar o meu melhor na parte de ilustração, que também faz parte do nosso curso, né? Porque eu não me identificava tanto em outras disciplinas, apesar de que são muita variedade, né? Eu não sei hoje, talvez hoje fragmentou mais. Só que, tipo, em 2015, né, que foi mais ou menos quando eu entrei na faculdade, eu, no fundo, queria isso mesmo, né? Só que eu não sabia como que eu iria me inserir, né, para ganhar dinheiro com isso. Então, só depois que eu cheguei a formar, eu me formei, né, em 2000 e... Não, pera, eu entrei na faculdade, foi antes, foi em 2013. Eu me formei em 2015 e aí eu dei aula, né, de pintura digital na escola de artes que tem aqui. Esses cursos mais curtos que tem, que dá software 3D, InDesign, web design, essas coisas. Aí eu dei aula de pintura na época lá, durante acho, uns 3 meses. E aí eu conheci um amigo, né, que é o Luiz Prado. E na época ele já comentava comigo, né, que ele queria trabalhar como ilustrador freelance e tudo mais. E aí eu não manjava disso, não. Eu falei assim, nossa, mas como que, apesar de que eu já estava assim inserida, né, nesses sites, igual na época o DeviantArt ainda funcionava bem, né, para essas coisas. E o pessoal vendia muitas commissions, só que estava tão assim parada e desesperançosa, no meu caso, que eu não sabia de onde começar. E ele falava para ele, o Luiz, ele é formado, né, em engenharia, né, e tudo mais, ele já ganhava dinheiro com isso, mas ele falava que ele queria ser ilustrador freelance. E aí ele sempre falava para mim, todo sábado, não, a gente tem que tentar, né, seu trabalho é muito bom, acho que você ia se dar muito bem, melhor do que ficar aqui na escola dando
dando aula e ganhando salário mínimo, que eu também trabalhava como designer lá, sabe? 8 horas por dia e ainda dava aula sábado e era um saco, entendeu? Não achava que isso era pra mim, entendeu? Aí eu fui com cara tapa eu e o Luiz, assim, a gente entrou no Evanart, na época tinha uns fóruns lá, até hoje tem, e a gente postou nosso trabalho lá, né, para tentar pegar uns freela, né, e eu consegui, bem assim, pegar um freela de história em quadrinho na época, no começo, eu fiquei com esse cliente durante os 3 anos que fazia, era o Webtoon, sabe? Eu gostava muito, curtia muito, né? Aí depois eu fui pegando uma peça ali, uma peça aqui, né, ganhava pouco, mas assim é, era tipo o que eu sabia administrar na época, que eu acredito que as coisas são assim, né? Você vai recebendo, né, de acordo com o que você vai sabendo administrar, e depois as coisas vão melhorando, né? Também cobrar muito barato, tem esse porém, né? Então, foi, foi assim, que as coisas foram meio que na cara e na coragem mesmo, né? Porque como eu tinha o Luiz, ele era muito mais assim, ele é casado. Na época ele estava bem no trabalho dele, mas mesmo assim ele botou a cara lá no negócio e fez, né? E aí eu pensei assim, eu não tenho nada a perder, vou tentar também. E aí desde então a gente está nessa parada aí. Ele se especializou mais em personagem de RPG mesmo, né? Eu fico no meio termo aí, assim, ultimamente eu estou procurando buscar trabalhos que sejam, não com todo o processo da ilustração, mas só com uma parte, tipo, ou só line art, ou só pintura. Estou me aventurando aí, né, nessa diferença aí de área, assim, mais Muito bom, Carol. tranquilo. Então, tipo, tu, nesses teus trabalhos iniciais, tu já pegou alguma coisa com Webtoon? Uhum, Eu acho que isso deu uma base sim, legal, né? Pra, tipo, começar a criar histórias com roteiros, quadros contínuos, essas coisas. Eu também, sim. eu trabalho como design gráfico também, e eu me identifiquei muito com um monte de coisa que tu falou aí. E Aí, é complicado mesmo. No início, assim, a gente tem que dar realmente, dar a cara a tapa mesmo, meter o pé na porta, por assim dizer, e começar, uhum. pegar todo tipo de trabalho que vier e como é que eu posso dizer, e garimpando assim, né? Poxa, é isso aqui que eu quero fazer. É, acho que geralmente, normalmente, eu acho que é assim que funciona mesmo o processo. É, dessa fase tua com esses trabalhos para chegar em Bálsamos, deu quanto tempo assim, mais ou menos? Tipo, em que tu tava fazendo trabalho e depois tu fez, poxa, eu vou criar minha própria história. Então, na verdade, na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha uma história, né? E aí lá eu consegui arrumar um amigo, né? Amigo, entre aspas, que ele me ajudou a desenvolver um projeto. Eu não posso falar aqui que a gente teve um entendimento e meio que separou os bens, assim, entendeu? Então eu não pude fazer mais nada do projeto, só Entendo. peguei aquilo que era meu, infelizmente, né? E aí eu tinha já, né? Tipo, o Reitan, eu tinha um personagem que já era ele, eu tinha um personagem que já era o arquivo, só que tinha outros nomes e o visual era bem parecido. Uhum. Hoje eu não compartilho desses designers porque, igual eu falei, foi um processo de Sim, separação sim. muito dolorido na época, né? E eu chorei muito, né, tal, mas a gente chegou a lançar 3 capítulos na época. A gente lançava em estilo, deixa eu ver se eu lembro do nome. Que quando fanzine, assim, a gente mesmo fazia as xerox, a capa a gente imprimia em gráfica e o miolo a gente imprimia em xerox, vendia nos eventos de anime aqui. Que Conheci massa. muita gente bacana, mesmo sendo assim, o meu desenho, não vou dizer que era um desenho amador, mas a forma que a gente produzia era. Tipo, eu não trabalhava profissionalmente, mas eu já pintava digital, né? Tudo mais. E aí, Uhum. quando eu comecei a trabalhar como ilustradora freelance, em 2016, se eu não me engano, sabe, Elbert? 2016, quando foi 2017 para 2018, estava muito em alta uma página no Facebook que chama, né, Mangakás Brasil. Ainda existe esse grupo, só que na época a comunidade era muito assim,
unida, né? O pessoal tinha desafios de desenhar um personagem do outro. Tipo, a gente fazia uns concursos para quem ganhasse desenhava o personagem do outro. Eu achava isso top de linha, Legal. muito, muito massa. Aí, como eu tinha esse personagem, aí tem a parte da minha conversão, né? Que eu acho que é melhor falar amanhã, né? Com a live do pessoal do Monte Quadrado, se caso eles perguntar uma coisa mais específica. Mas como voltou o desejo meu de fazer uma história em quadrinho novamente, mesmo tendo essa separação, né? Desse colega aí que não deu certo, eu peguei os personagens que eram meus de volta, né? Resgatei eles. Claro que eu fiz em oração, eu falei assim, não, vou tirar tudo aquilo que eu acho que não convém para eles, né? Para o universo e tudo mais, para os personagens. E aí, o que eu fazia? Eu participava muito dessas dinâmicas do mangakas, né? A gente fazia muito crossover dos personagens com o outro, era muito legal, né? O Victor não tá aqui, era bom se ele tivesse, a gente fazia muito o Reitan com o personagem dele, o Algaia, eu recomendo o quadrinho dele. E aí, assim, aí, isso foi uma experimentação inicial com os meus personagens na época. Eu não tinha decidido assim, não, vou fazer vocês uma história em quadrinho. Não, porque ainda estava muito assim, dolorida aquela situação e tal. Aí eu cheguei a fazer histórias em quadrinho nesse período de tempo. Eu participei do Silent Manga Edition, que é aquele concurso japonês de mangá, que é o mangá todo mudo, né? Ele não tem balão. Eu participei 2 vezes com o Caian, acho que é Caian Costa, se não me engano, o nome dele. Ele roteirizava e eu desenhava. Aí eu já estava desenhando esse quadrinho, o webtoon que eu te falei, nessa mesma época. Depois eu entrei com outro webtoon, que também chama Moonlight Brew. Esse eu achava sensacional, muito top. O cliente era americano e era o que eu mais gostava de fazer. Aí depois eu entrei com mais 2, na verdade. Eu fui muito produtiva nesses períodos de tempo antes do Bálsamo, assim, em história em quadrinho. Eu entrei para fazer um que chama The Paladin's Tale, que é do Rafael Fernandes. Não é Rafael Fernandes do Editora Draco, tá, gente? É outro Rafael. Aí esse quadrinho a gente fez um prólogo, fiz uns concepts muito top, assim, um quadrinho. Mas, infelizmente, por ser, assim, 100% de graça, era coisa, como se diz, 0800, eu não dava pra me manter muito tempo, é muita dedicação, muito pesado, entendeu? Deixa eu ver que mais outro que eu produzi foi para a Editora Draco também. Em 2016 eu produzi um quadrinho junto com o Luiz Fernandes, se não me engano, o nome dele. O Jordan conhece ele. Ele é de Ceará, referência de roteiros lá, né, no estado do Ceará. Aí eu fiz um trabalho com ele, que eu até tenho um pôster. Deixa eu tentar pegar o pôster. Calma aí. Ih, tá caindo tudo. Calma aí, Elvis. Vai falando aí. Não, tá tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Aqui. Ó, Esse aqui é o pôster que a gente produziu na época. Meu Deus, tô derrubando tudo. Chamar a entrega. eu vi esse aí. Aí esse aqui é o primeiro quadrinho que eu publiquei mesmo por editora, com Top. parceria do Luiz, né? Foi muito bom esse quadrinho. Gostei muito de fazer. Fiz ele todo no papel. Loucura. Eu era muito louca. Abandonou essa vida de loucura foi Carol. Então, abandonei. E aí, assim, eu fiz todos esses títulos, né? Space Opera, Moonlight, esses quadrinhos que a menina perguntou, alguém perguntou se esses webtoons são de graça para ler online. São sim. Se alguém quiser me mandar mensagem, manda mensagem no privado que eu mando para vocês. Foi mais ou menos uns 6, 7 títulos, mais ou menos, que eu trabalhei, sabe, nessa época. E aí, quando eu comecei a meter a cara mesmo no Bálsamos, eu não vou explicar 100% como foi, porque é bem longo, assim. Teve pessoas que me ajudaram, né? A Emily Amite, que ela é uma escritora de livros, depois vocês pesquisam aí, que chama 12 Mundos. O universo dela é muito sensacional,
internacional, assim, ela já publicou vários títulos, né? E ela me ajudou na época escrevendo um argumento, né? Eu era totalmente travada, assim, e ela me ajudou com esse argumento. E aí depois eu conheci a Sara do Otaku Cristão também, que me ajudou muito. Ela e a Karina, né? Na época, o meu receio mesmo era realmente se ia ou não ia com a temática de Oriente Médio, né? Aham. Aí vieram muitas situações que aí eu decidi mesmo escolher essa temática. Também conheci, nesse meio tempo, o Conan, o da Espada Selvagem, que é o daquela época dos anos 80 que a Marvel publicava, sabe? Então foi muitas coisas assim ao mesmo tempo que foram vindo até mim, né? E aí eu fui decidindo. Claro que essas artes que eu postava na internet, igual eu falei na live ontem, eu fazia muita experimentação com meus personagens. Não, eu queria que acontecesse isso na história, então eu vou desenhar, aplicando com alguma coisa assim e tal. Era muita experimentação mesmo, antes de começar mesmo para valer. E eu ainda, com o Jordão, eu até esqueci de falar, eu ainda acho que eu ainda comecei o quadrinho muito prematuramente na época que comecei. Então eu acredito que eu deveria ter me preparado mais, mas assim, foi, entendeu? E, Meteu para e é isso, né? cara, muito legal, Vocês cara. fazem Ó, webcomics gratuitos? Ah, entendi. Fica essa pergunta aqui. tem uma Fala. pergunta que foi lá no início, quando tu começou a Uhum. falar que teve pessoas que te ajudaram e depois teve uma separação e tu trouxe algumas coisas que tu tinha para Bálsamos. E aí, perguntaram aqui, alguma arte que tu gostava muito e se tem alguma arte que tu gostava muito e ficou de fora desse trabalho? Coisas que tu teve É, que abrir mão tá disso e tu gostava falando muito. do bálsamo? Será que é do bálsamo que você tá perguntando? Eu acho que é, porque foi lá naquele momento lá. Deixa eu ver. Deixa Tem eu alguma tentar coisa que pensar aqui. tu teve que tipo, poxa, isso aqui é muito massa, gosto, mas não vou poder levar para Bálsamos aqui. Eu não sei se, assim, pensando agora rápido, mas o que vem em minha mente é porque, assim, eu falei ontem, né? Eu usei muito C.S. Lewis como inspiração. E no começo eu queria criar um universo próprio para o Bálsamos, né? Igual tem muitos projetos que são um universo fantástico próprio, com as mitologias próprias e tudo mais. Aham. Eu tentei trazer isso para o Bálsamos. Eu queria muito isso, né? Tipo, é, até uma arte, né, de Deus, assim, como eu imaginava que seria Deus para esse universo, eu desenvolvi. Pode ser que eu publique essas artes em algum momento, Eu porque quero, eu quero ver isso elas, aí. elas ficaram muito interessantes, entendeu? Só que eu percebi que é muito complexo. Tipo, como que eu ia desenhar o plano de redenção no meu universo, fugindo do que realmente está escrito na Bíblia, sabe? É meio que um spoiler aqui, mas como que eu ia retratar isso num universo totalmente novo? Tipo, C.S. Lewis conseguiu fazer isso, mas assim, o cara deve ter tido uma inspiração muito clara do Espírito Santo, Aham. né, para poder trazer, né, que a Nárnia, né, o universo de Nárnia ali tem o As, né, é Deus, né? Claramente é Jesus Cristo ali. Então teve aquela cena, né, dele sacrificando, entregando a vida dele lá pelo Edmundo, né, e tudo mais. Então, tipo assim, como que eu traria essa parte para o universo de Bálsamos, né? E eu queria muito fazer assim Jesus no meu universo, aquela coisa ali como um rei, aquela coisa deslumbrante. Eu fiz esboços, né? Tem nos meus sketchbook, eu fazia até no papel mesmo. Só que eu percebi que não estava prosseguindo assim, não estava dando muito certo, né? Então, essa foi uma ideia, é uma ideia, né? E desenhos também, que as ideias vêm e a gente esboça. Tipo, o esboço muitas vezes vem, mas a ideia não flui, né? Não procede. Então, é uma coisa no caso de Bálsamos, né? Nesse caso. Mas isso não quer dizer que eu abri mão da ideia no nosso, assim, contexto, né? Tipo, igual a gente escolheu um período histórico mesmo, inserir os personagens no período histórico. Então tem, de qualquer forma, mais retratando aquilo que realmente aconteceu, sabe? Então fica mais Que fácil, legal. Eu não vi precisa.
essas coisas. inventar moda, sabe? É, vamos lá, vamos prosseguir. Ó, eu acho que eu tô travando bastante aí pra vocês, né? Eu vou Ah, não trocar aqui minha sei, internet acho de que não. usado. Vou fazer esse teste. Tá, ela tá aqui, né? Minha estagiária. Tá aqui. Estagiária. Hoje no Ô, suporte. gente. Ó, de última hora, quando eu vi o áudio de Jordan, eu tinha acabado de terminar o trabalho, aí eu vi o áudio de Jordan e fiz, putz, a live, vou ter que fazer. Aí corri, a gente correu, eu preparei que o quarto tava uma bagunça, deu Misericórdia. organizada no possível. Eu organizei esse quadro aqui, ó, tipo, o que dá pra ver aqui, eu organizei. O Ai, Deus. resto, não sei nada. Mas é isso, vamos lá. Gente, quem tiver Eu pergunta, tenho, manda na caixinha de pergunta. Tu tem uma pergunta? tenho. Manda. A produção tem uma pergunta. Vou ficar aqui, só escuta minha voz. Vamos lá. Vê, Carol, em uma das publicações que a gente fez na apresentação dos personagens, Sim. mais especificamente na do Akiva, tu falou nas curiosidades, né, da publicação, dizendo que o Akiva ele tem sido um personagem mais difícil de ser desenvolvido em Bálsamos. Aí eu queria entender um pouquinho, tipo, O qual a rei dificuldade desses... Hã? é o rei, não aqui. Que tá no do Akiva, na publicação. Uai, E a- sério? É Uhum. o rei que eu falei, não? Não, falou da questão do... Mostra pra ela aí. Eu não sei se vai dar pra ver um pouquinho. É uma das publicações que Ah, é do tá. Akiva. Está desfocado. Peraí. Tá desfocado. Eu acho que Aí tu fala é da questão complicado de focar. que foi mais difícil, tá sendo mais difícil de desenvolver a questão do visual dele. Tem outra. Aham. Caramba, O background. eu escrevi isso. Na verdade, é o contrário. O arquivo. Quando vocês. Gente, quando vocês receberem o artbook, vocês vão ver que ele é o personagem que menos tem estudo de design, porque o resultado dele saiu muito rápido. Já o do Reita, eu já comecei a montar, spoiler aí pra vocês, e já deu 20 páginas, eu já excluí um monte de arte. Caramba, eu vi Só pra uma vocês terem noção, já que né, falando da de bastidores, complexidade. Deixa eu falando ver de aqui. bastidores mesmo aqui, Tem sido mais fácil, ó. Aqui tem sido o personagem mais fácil a ser desenvolvido, não mais difícil. Mais difícil. E aí, minha estagiária, gente, meu Deus. Meu Deus. Perguntaram pra gente se a gente. Adna perguntou, eu acho que foi ela que antes perguntou se a gente trabalhava na mesma empresa e agora está perguntando se a gente faz animação. Bem, no mesmo projeto a gente trabalha, a gente não é empresa ainda. Mas a gente então estamos caminhando para oficializar isso aí. Se Deus permitir, seremos uma empresa em breve, tudo organizadinho, direitinho. Mas animação, quanto à animação, a gente fez. Acho que a gente fez um, não foi, Carol? Que não foi de Bálsamos, foi de uma outra obra. Mas Do artefato? foi do Artefato, teve animação, mas foi bem rapidinho, assim, algo que a gente estava testando mesmo. Mas é algo que a gente quer trabalhar mesmo, animação. E Bálsamos está aí como um forte candidato a ter uma animação. O negócio é que Bálsamos é difícil, né, Carol, de animar. A animação não é comigo, não. Eu entendo Não é um comigo. pouquinho de animação, eu vou me arriscar a dizer que é um pouquinho mais complexo para animar Bálsamos. Porque os personagens são mais robustos, detalhes, roupa, todas essas questões dificultam a animação e tudo mais. Mas, de fato, a gente quer trabalhar com animação sim. E tá aí nos nossos planos, com certeza, trabalhar com animação. Vai ser top. Sou entusiasta disso. O Ed, né, falou que conhece o Luiz, né? Ele falou que bom que você já trabalhou com ele. Eu fui professora do Luiz, gente. E é bom demais, porque assim, hoje ele tá muito mais bem sucedido que eu, financeiramente falando. E recentemente eu prestei serviço para ele e foi bom até, que ele é bem tranquilo. Mas vamos falar aí de Bálsamo, né? Vamos. Eu tenho outra pergunta, mas só relembrando aqui, gente.
Manda pergunta na caixinha aí de perguntas. Não chegou nenhuma O balão, pergunta. O o balão, algoritmo não está entregando, gente, o negócio. o balãozinho com dúvida, gente. Eu tentei Mandem apertar no perguntas. balãozinho, não tá funcionando, não. Não tá pegando? Não tá abrindo, não. Mandem no chat, então. Podem mandar no chat, a gente vai ler igualmente. Falaram aí, o Ed falou que o Akiva é o preferido de todo mundo. Eu não sei se isso é verdade. Eu não posso concordar nem discordar dessa afirmação. Ser suspeito, né? Elvis? Eu não posso, melhor não comentar sobre Mostra isso. aí, mostra aí. Ai, caramba. Eu não sei se ele é o mais preferido. Meu é. Ó, eu ia te perguntar, Carol, uma coisa que é uma pergunta que eu acho que é interessante, vai. Acho que já rolou uma curiosidade assim com todo mundo sobre isso. Já chegou aquele momento, assim, de tu tá fazendo bálsamos. Acho que é uma grande chance de ter rolado algo assim no início, talvez, não sei. Mas tu tá lá produzindo e tu tá fazendo e bate aquela fase de desânimo que a pessoa esfria, bate aquela preguiça de fazer, tipo, meu Deus, tô extremamente, como é que se diz? Desmotivado. Teve alguma coisa assim, uma fase assim, que tu pode dizer aí pra gente? Acontece isso direto, né? Vou mentir, não. Todo Eu dia. entrei na minha própria live, misericórdia. Eu vou assinar pra tu. Bem-vinda, cara. Não, eu só tô vendo se tem balão. O balãozinho não tá aparecendo mesmo, gente. O Não estagiário, a estagiária conta com o deve estatuto. estar com algum problema. Mas assim, acontece sempre de bater aquele desânimo, né? Mas, igual na live ontem, eu sempre busco trazer à memória a motivação de estar produzindo esse trabalho. Né? Sempre vem um desânimo assim, quando termina um capítulo, não sei se é, às vezes, cansaço mental e físico, né? Porque exige muito, né, da gente. Mas bate aquele desânimo, né? Assim, eu sei que quando eu estava pedindo em oração um roteirista, era constante, assim, minhas crises. Ainda mais que quando eu postava na internet, eu recebia uns feedback bem complicados, assim. E aí eu ficava, nossa, eu não sei o que eu faço, né? Porque eu não tenho com quem contar nessa parte, né? E aí toda vez que eu ia produzir um capítulo era muito difícil, sabe? Porque eu comecei o Bálsamo, eu já tinha uma ideia em mente, mas essa parada de escrever roteiro não é comigo, que não é fácil. Você pegar o argumento e transformar ele em quadros, né? O Jordan, ele faz o quê? A gente conversa sobre o que vai acontecer no próximo capítulo e ele fragmenta toda a ação dos personagens, elabora os diálogos que vão acontecer. E essa parte eu acho muito difícil. Quando eu ia desenvolver essas partes, eu fazia o quê? Eu muitas vezes tinha a ideia geral e eu desenhava, eu nem escrevia direito, assim. Porque eu sei que muita gente falou que minha narrativa era muito lenta, sabe? E isso aí pegava muito, porque eu não sabia como que eu deveria acelerar, como que eu acelerava, como eu diminuiria, assim, e tudo mais. E isso me desanimava muito, porque dá muito trabalho, né? Não é uma coisa que você senta num dia e faz, dava trabalho pra caramba para desenvolver cada capítulo. Eu sei que quando eu estava desenvolvendo sozinha, eu demorava 6 meses para fazer um capítulo, né? Então, aí eu ficava fazendo os cálculos. Nossa, em um ano eu vou lançar 2 capítulos só. Meu Deus, quanto eu não vou demorar para lançar um compilado, né? Aí eu ficava assim, neurótica com esse negócio. Apesar de que, com o Jordan, a gente acelerou o processo, né? Mas assim, eu fico mais de boa, né? Assim, aquela preocupação da parte narrativa, na narrativa ainda fica comigo, mas assim, a parte do roteiro, do argumento, aqueles negócios, tudo, ficou com ele. Então, ele que quebra a cabeça lá, né, e tudo mais, e eu fico depois com o desenho, que também não é fácil, mas é o que eu sei fazer de melhor. Mas é Então, importante reconhecer isso. Assim. eu confesso que eu não sei de onde saiu essa força minha do Jordan, depois que a gente decidiu refazer o começo do Bálsamo.
Eu tive uma conversa com um colega aqui bem séria e ele me apontou muitas coisas que poderiam afetar lá na frente. E um dos principais pontos que ele comentou comigo foi o próprio Reitan, o próprio protagonista, né? Falando que ele leu e que ele não sentia nenhuma empatia por ele, não sabia o objetivo pelo personagem e tal. Eu falei assim, não, ferrou, porque, ué, já pensou? A gente publica o volume 1 com todos esses problemas quando chegar o volume 2, que era realmente o momento do arco do personagem, assim, né? Coisas que vão acontecer com ele. A pessoa não tá nem aí, entendeu? Com o personagem. Então eu corri, né, pro Joda, conversei com ele. Ele ainda foi resistente, porque ele gostou muito do material que eu produzi, ainda mais que foi através desse material que vocês conheceram, né? O Bálsamo. Yes. Mas eu falei para ele assim, olha, eu sei que a gente pode melhorar esse negócio, pode ficar melhor. Né? Não vou dizer que tá perfeito, né? Não tá perfeito, mas assim, dá para entender melhor o que são os personagens, a motivação deles. A gente conseguiu inserir o plot do Bálsamo mesmo, o porquê o nome do quadrinho se chamar isso, e um pequeno fragmento, né, foi inserido no capítulo 1, né, para o pessoal entender o porquê desse nome e tudo mais. Então ficou assim, transpareceu mais um épico, né? Antes parecia um negócio meio largado, assim, meio jogado. Não quer dizer que eu descartei os capítulos que eu publiquei na internet, ele vai ser uma missão que eles vão fazer secundariamente, mas a principal vai acontecer no volume 1, né? E a gente já vai apresentar os outros personagens, né, e tudo mais. Eu curti muito, né, o jeito que tá. Mas, você falou do desânimo, né? Sempre, constantemente vai acontecer, mas, por incrível que pareça, sempre surge, assim, alguma circunstância, né? Eu sempre acredito que é Deus mandando pessoas para me motivar novamente, né? Eu lembro que nesse momento que eu estava nessa transição, eu fiquei muito triste, assim, mas eu não cheguei a ponto de querer chorar nem nada, porque eu já chorei por Bálsamos muitas vezes. Muitas noites. Muitas noites, né? Principalmente quando eu não tinha um roteirista, eu chorava muito. E aí, alguém, né, chegou em mim, o Carlos, né, que vocês já conhecem, e ele contou um testemunho de uma situação que aconteceu com ele, que Bálsamos foi um precursor para isso, né? E quando ele falou aquilo para mim, eu reli o texto, eu falei assim, cara, se não é Deus falando para mim, não desista, porque antes de você lançar o projeto, alguém já foi tocado de alguma forma, assim, que eu não sei explicar, é só Deus mesmo. Amanhã talvez eu conte mais detalhadamente sobre essa situação, mas realmente, assim, a pessoa não me conhecia, né, mas de alguma forma o projeto foi usado para ele ter um despertar, sabe, para as coisas de Deus espirituais, né? Isso. E eu acredito que isso seja a resposta de oração, né? De muito tempo orando, pedindo para Deus sobre isso. Igual a gente fala, Bálsamos não é um projeto panfletário, mas eu acredito muito no poder da oração, assim, em relação a tudo que a gente faz, né? E tal. E tem perguntas aí, ó. Sim. Perguntaram quantas obras? vamos colocar assim, quantas e quais? Mas Quantas obras? Você usou como inspiração? Eu Olha, sei, mas eu não. Ontem eu falei na live do Gessé que as principais inspirações para mim foi os mangás seinen, que eu gostava muito de ler. Hoje em dia eu não leio mais, mas na época aí que eu era mais vida louca, eu lia muito Berserk, né? Vagabond, Vinland Saga. Até pouco tempo atrás eu pego ele para dar uma estudada, ele e Vagabond, né? Que eu acho sensacional a forma deles fazerem quadrinização. Filmes assim que me inspiraram. Gente, vocês podem até ir aí na timeline de Bálsamos ou do CB, que a gente fez uma publicação sobre isso. E tem bastante extra, né? Sobre inspiração de filme, inspiração de mangás. Mas para animação, assim, principalmente foi o Rei Leão, né? Que eu falei ontem. O Rei Leão é minha inspiração desde muitos anos. Então, tudo que eu crio sempre tem alguma coisa inspirada, assim,
tanto na história quanto no design dos personagens, né? Porque Rei Leão tem princípios espirituais ali, né? Princípios muito poderosos, assim. Filho pródigo, Moisés. Tem na Wikipédia os criadores falando que teve inspiração, tirando o Hamlet, né? Também de Shakespeare. Então, eu queria algo parecido para Bálsamos, mas como o Bálsamos é um pouco mais, assim, mais adulto, pode-se dizer assim, que a gente colocou classificação em 14 anos, a gente tem que até que adicionar nessa campanha, né? Então ficou um pouco mais assim profundo as coisas que a gente vai trabalhar em relação aos personagens, à temática, etc. Outro filme que foi precursor para eu decidir de vez a temática, entender que eu podia usar a licença poética, foi o Ben-Hur, né, de 1960, se não me engano. Eu não sei o nome do ator aqui, mas eu assisti esse filme e eu falei assim, cara, que sensacional, né? O personagem é um judeu, né, que tem um amigo lá romano e ele não quis esse tipo assim, não quis aceitar a proposta do amigo dele romano e ele é exilado e ele sofre, né, mediante a tirania dos romanos e tudo mais. O plano de fundo da história desse filme é a época que Jesus pregou, né? Durante o ministério dele, pregou o evangelho, né? Mostra também sobre os leprosos, que eu achei muito assim, profundo, né, a mensagem sobre como era a cultura da época, né, e tudo mais. E no final mostra, né, como a crucificação de Jesus depois da ressurreição influenciou nos personagens. Tipo, Jesus não era o protagonista da história, mas aquilo influenciou na vida do personagem fictício. E eu achei aquilo ali a principal chave, assim, para eu decidir muitas coisas para Bálsamos, né? Outro filme foi Crônicas de Nárnia, que eu já falei. Aquele filme também do Gladiador. Também gosto muito daquele filme, daquele Gladiador, que é o ator do... Ah, não sei o nome dele, gente. Ah, ele fez Jonas todos sabe, os com filmes. certeza. Eu não sei. O Jordan que sabe o nome de todos, ele não tá aqui hoje. E o Gladiador também, aquela coisa da rivalidade entre os personagens que eu queria muito buscar, né, e tal, no Bálsamo. E em relação a filmes, acredito, também teve o Príncipe do Egito, né? Príncipe do Egito também. E os mangás eu já falei. E por último, o quadrinho americano, né? Foi o Conan também. Esteticamente falando, assim, o Conan é uma das principais influências que veio para Bálsamos. Vocês podem ver que os quadrinhos que eu produzi antes são totalmente diferentes a estética deles. Em relação ao Bálsamos, né? Bálsamos tem uma estética muito própria, assim, que eu estudei um pouco dos artistas que trabalharam em Espada Selvagem, né, de Conan, da década de 80, né, porque era preto e branco mesmo, assim, eles mal usavam meio tom, assim, igual os mangás usam muito tom de cinza, né, para trabalhar as camadas. Então, eu queria evitar o máximo de trabalho nas páginas, então o Conan foi muito essencial para isso, né? Aquele alto contraste, tipo, o preto é preto mesmo e o branco é branco mesmo, né? E aí isso daí, para mim, foi... Claro que eu estudei outras coisas, né? Em desenho, fiz muitos treinos, né, e tal. Mas essas foram as minhas principais inspirações. Claro que tem mais coisa, né? Artistas e tudo mais, que eu agora não vou lembrar. Mas essas foram as minhas inspirações para Bálsamos, né? Hoje em dia, Bálsamo já está, assim, muita coisa já está, assim, criando, né, identidade própria. De acordo com o que a gente vai produzindo, ele vai criando uma identidade própria, vai andando com as próprias pernas, né? E aí, assim, é isso. Falo demais, né? Meu Deus. Top, sensacional. Essa live aqui é de bastidores. Muita coisa está sendo jogada aqui de bastidores mesmo. Sim. E isso está sendo massa. Tu falou aí de inspiração, tu falou do Rei Leão. Foi a primeira coisa que eu me veio à mente quando eu vi o Akiva, né? Lá no meu Sim. inicial, no contato inicial com o Bálsamos. Eu fiz, esse personagem parece o Scar. Ele é muito Scar.
Melhor vilão de todos os tempos é o Scar. E Gente, cantor, ele é né? um Vamos bom vilão. pontuar isso aqui, né? Ele é vilão e cantor. Então, tá muito bom. Olha, uma coisa que o Jordan é tudo oposto de mim, mas por mais que oposto, ele dá muito certo. Assim, a parceria nossa nunca deu problema, mas eu amo musical, gente. Eu acho musical Ele não sensacional. gosta Ele de... não gosta. Se eu pudesse transformar Bálsamos em musical, eu transformaria. Está Tipo, daria muito aí, certo, mas, entendeu? se alguém aí for da área do teatro, Bálsamo está aberto a propostas aí de musicais. O Jordan Caria Ali, da vida. quem sabe? Botava Jordan pra encenar aí os personagens e É cantar e aquele. dançar, ia ficar top. Ó, Carol, teve uma pergunta aqui da produção. Da A produção. produção é minha irmã, tá, gente? Quem não sabe, ela tá aqui do meu lado, dando uma força. A produção perguntou sobre Hum, a história que tu contou em uma live anterior sobre o cavalo do Reita, né? Era do sei. Reita, né? Foi. Aí ela pediu pra tu explicar, contar essa história aí, como é que foi. O cavalo. Ah, meu Deus. Ah, Foi. antes disso, deixa eu responder a Edna Art Necon. E é. Se eu faço tudo à mão, eu faço no digital hoje em dia, né? O processo de storyboard, que é os rascunhos iniciais, eu faço no papel, porque eu gosto de tirar as extrações assim para ter produtividade melhor, né? Mas os primeiros capítulos que eu fiz, eu fazia o acabamento à mão. Mas é igual eu falei ontem, devido a algumas situações, tipo, físicas, assim, de saúde também, o pulso doía demais, as costas, né, e tudo mais. E depois que eu investi numa display, que é uma tablet de tela, as coisas facilitaram muito. Porque desenhar nessas tablets sem tela, quadrinho, sim, é muito complicado, porque é muito detalhe pequeno. E aí, tipo assim, é pequena, a tablet é pequena, o limite de você desenhar é pequeno. Uhum. Então, quando você arruma uma tablet de tela, você tem parece que você está desenhando na mão mesmo, sabe? Então, por que eu desenhava na mão? Também era por causa disso, porque eu tinha um pouco mais de conforto na hora de fazer o acabamento, né? Então, é, é isso, assim. Aí eu troquei, né, o meu equipamento e aí eu vi que a melhor coisa que eu fiz foi investir, né, nessa parte aí. Quem puder investir, né, ganha dinheiro com desenho, puder investir, eu recomendo comprar Vale muito a uma pena. display. Sobre o cavalo, deixa eu pesquisar aqui. É meio polêmico, porque assim, eu sou um pouco Eita, que bom. enjoada com as coisas, sabe? E eu queria um cavalo que fosse típico daquelas região lá, sabe? E aí eu descobri que o cavalo árabe, que é aparentemente ele é um cavalo que ele não é muito bonito, assim. Você olhando, ele tem um focinho pra cima, assim, ele é muito metido, É sabe? Esse desprovido cavalo de aqui, ó. beleza. Ele é bonito, só que ele é diferente, muito diferente dos que a gente conhece, que ele é um cavalo primitivo, que eles Uhum. falam, muito antigo, assim. E desenhar cavalo não é fácil, muito difícil desenhar cavalo. E aí eu fui atrás pesquisar, fui estudar, né? E eu escolhi essa raça para representar, né, o cavalo dos soldados. Do rei, então eu dei o nome de Beirute. Não me perguntei por quê, né? Eu só consigo lembrar do sanduíche lá, o Beirute. E também porque na época que eu estava começando a desenvolver o cavalo o visual, deixa eu ver se eu encontro alguma arte dele aqui. Eu tinha um cachorro, né? Que eu e ele era amor e ódio, né? Entre eu e ele. Ele era Sim, muito teimoso, o nome dele era Yuki. E ele só me obedecia na base do grito, e ele não obedecia minha mãe. Ele era enorme, parecia um cavalo mesmo. adoro. E ele era pretinho, assim, tinha umas manchas brancas nas patas, na ponta do rabo, aqui no peito. E quando ele morreu, eu fiquei muito triste, assim, porque por mais que, né, é um animal que conviveu com a gente durante 12 anos. E aí eu pensei assim, acho que eu vou usar do padrão, né, do cachorro para colocar no cavalo. Porque o Reitan, ele tem cores, assim, muito escuras, né? A cor que mais se destaca dele é o vermelho. E eu acho que não faria muito sentido se eu tivesse colocado
ele usando um cavalo branco, né? Porque normalmente os generais usam cavalos brancos, é meio que um padrão, assim. O Alexandre o Grande eu acho que usava um cavalo branco. Mas o rei é mais para representar também que ele é um cara assim, o povo fala que hoje os protagonistas é tudo emo, né? Sombrio, do mal, não sei o quê. Os mais Ele é fortes. um, ele é um antagonista no começo da história, né? Então eu pensei assim, não, vai ser o preto, o cavalo preto com crina branca, com cauda branca, com pata branca para ter um destaque, ele vai destacar, entendeu? Top. E E aí ficou muito bom. eu não, pior que não estava abrindo meu Google Drive aqui no, no meu tablet, Eu tô mas lá em essa é a casa, história em do em cavalo. algum dia, Hã? Carol. Em Hum. algum dia, Carol, tu tava tipo 3 da madrugada pesquisando raças de cavalo no Google Mas para escolher a raça de cavalo olha, do eu Rick. assisti vídeo, assisti documentário, fui realmente assim, procurar entender essas raças de cavalo, que eu gosto muito, sabe? Aqui, ó, esse cavalo aqui é mais ou menos esse padrão aqui, o cavalo dele. Entendeu? Tá vendo? Preto, Olha crina branca. ele, Carol. É Esse não ele. é árabe, essa raça aqui não é árabe, mas o Legal. Muito padrão bom. é. O padrão do cavalo é. E aí, pro Akiva já escolhi outra raça. Aí você pensa assim, nossa, mas Akiva é metido até nisso, né? Sim, A gente pensa mas assim, não, o pessoal lê a história e não entende muito o background das coisas que a gente escolhe. Eu sou muito assim de pensar em algumas coisas. Tem gente que ainda é mais minucioso ainda, pensa na comida favorita, pensa no perfume. O perfume, eu e a Emily, a gente, até isso a gente pensava, mas eu depois deixei um pouco pra lá essas coisas. Mas é muito legal. Depois a gente vai fazer uma publicação sobre isso, sobre perfumes, né? Porque o povo isso do Oriente Médio lá, um detalhe eles muito importante. são vaidosos, né, gente? Você pensa que não, só porque vive no deserto. Do, Tem uma pro pergunta, cara. Akiva. Ah, tá. O quê? É do Ed, né? Quais as Isso. referências usa para os personagens? Ah, tá. Deixa eu só falar do cavalo para encerrar tudo do Conclui, cavalo. conclui. Vamos Aqui, concluir ó. o canal. A raça que eu escolhi pro arquivo foi essa raça. Que Essa cor é chama, laranja mesmo, é? é um dourado, assim, com preto. Entendi. Chama Que legal. Haltech, é uma raça de cavalo daquelas proximidades ali do Oriente Médio, mas está mais para russo, assim, do que Oriente Médio. E ele é muito bonito, é um cavalo também primitivo. Aí tudo isso tive que pesquisar, não podia escolher uma raça que fosse muito assim misturada, tinha que ser uma coisa que, como é antigo, né, a história, muito tipo, tempos de Cristo, Aham. eu tentei procurar raças assim que fossem bem Época. da época antiga. E como o arquivo assim gosta de ostentar as coisas, eles as joias são coisa deles mesmos, assim, tem a ver com o contexto da história, né? O rei tem uma arquiva, mas ele usa assim para mostrar mesmo, né? Peito aberto, ele Mas não curte ficando- armadura, né? Ele gosta de realmente aparecer, né? E tudo mais. Então o cavalo dele não poderia ser menos que isso. Então o cavalo dele é todo assim, o pelo desse cavalo, gente, parece camurça brilhando no sol, coisa que é realmente aquilo que ele representa mesmo, aquilo. Mas Então, eu acho que é o cavalo que representa nada. muito de como ele é, né? Então conversam uma coisa com a outra. O cavalo e ele são parecidos aí, nesse O Beth, sentido. antes de a gente responder o Ed, fala sobre o Catarse, porque senão o pessoal entra saindo. E Bom, aí a gente não consegue bem lembrado, cara. nenhum apoio Yes, deixa eu perguntar aqui a produção. à produção. Quantos ainda apoio podem ser feitos com a promoção, tá, gente? Então se liga aí. O link, Ixi, o link para campanha. 4, só 4, tá? Só tem 4 4? vagas, Meu Deus. para completar 100 apoios de Ó, R$ 30. vamos lá, gente. Chegamos nos 40%. Meu Deus, agora que eu vi. Tá vendo? Caramba, Ao vivo. 40% da campanha, gente, no terceiro dia. Isso é rapaz, muito legal. pirei agora. Já pode postar, divulga aí, divulga pra todo mundo já.
Ó, 4 apoios podem ser feitos ainda na promoção, tá, gente? R$ 30. Vem o volume físico e o marca-página, beleza? Então o link tá na bio, tanto da página do Cultura Bíblica, quanto na página de Bálsamos aqui do Instagram. Vocês podem estar indo lá, correndo. São só 4, viu? Então corre lá que depois a promoção acaba e volta no valor normal, beleza? Mas mesmo assim, mesmo no valor normal, 35, 35, né? Ainda assim, tá muito acessível, gente. Pela qualidade do material, a história, tudo. Tá um valor muito acessível. A gente conseguiu fazer essa proeza, né? De reduzir ao máximo o valor da HQ para que todo mundo pudesse ter acesso. Então, corre lá, dá uma olhada lá na página do Catarse da gente. O link tá nas nossas bios, beleza? Isso, frete grátis lá também, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá, vai pesquisando e vê também as outras opções de apoio que tem lá. Tem muitas opções. Vários valores diferentes com premiações diferentes também. Dá uma olhada lá e escolhe o que for melhor para vocês. Beleza? Vai, Carol. Então, Agora eu vou ele Deixa eu ver qual perguntou sobre referências para os personagens. Eu até abri aqui, que a gente também fez umas publicações uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Que a gente pode até depois republicar, não tem problema. Primeiro eu vou falar do Reita, né? O Reita, as inspirações que eu tive para desenvolver ele e o visual dele, principalmente foi o Kovu, do Rei Leão. Não sei se vocês conhecem, que é um filme muito assim, esquecido, né? Mas eu amo demais esse filme, né? O personagem o Kovu, na história, ele é treinado para se infiltrar, né, no reino do Simba lá e acabar com Simba mesmo, para matar ele, para eles usurparem, né? É como se fosse uma vingança em relação à morte do Scar. E só que o personagem se arrepende, né? Então, quando eu criei o Reitan, ele tinha uma inspiração muito forte nesse personagem, porque era mais ou menos isso, o plot, né? Ele ia se infiltrar, né, num reino da personagem lá, para poder destruir, depois ele se apaixonava, era um negócio diferente. Mas agora mudou, não vai ser esse mesmo plot, não. Só que o visual se manteve, né? O personagem o leão tem um pelo escuro, ele também tem a pele morena, né? E tudo mais, tem uma cicatriz, que a gente também vai depois apresentar o argumento, né? Que antes era e o Jordan entrou no consentimento de mudar. Outro personagem que eu me inspirei um pouco, assim, eu li sobre ele, mas eu não jogo, foi League of Legends, o Dario, né? Darius, o irmão do Draven, ele é um personagem muito parecido com o Reita, assim, ele é mais fechadão, né, e tal, ele é mais introvertido, etc. E até a cor, né, tipo, ele é complementado do Draven, né, o Draven usa verde, enquanto o Darius usa vermelho, né, e vermelho é cor de liderança, de general e tal. E por último, assim, em relação a personagens, né, Conan, né, o rosto do Conan, assim, do John Buscema, eu peguei muito também como referência pro Reita. Mas eu minimalizei, né, de um tempo pra cá, porque o pessoal ficava falando que o Reita tava com muita cara de velho, né, tipo 40 anos, né? 40 anos, né? Ele não tem tudo isso, mas ele também não é um jovem. Véi. Tá dando eco. Ele tá... Eu tô ouvindo minha voz. Eita, deixa eu ver aqui, pode ser. Eita. Deixa eu ver agora, saiu? Então, não, eu tô ouvindo a voz. Tu tá ouvindo a tua voz? Estou. Agora não tô mais, não. Vou pegar com chaveiro e camiseta, o Hobbs. Pega mesmo, vai lá e corre lá. Manda pra mais gente aí no aviãozinho, Elbert e Lidiane. Eu já mandei pra uma galera interessada aqui, muitos entraram, só que já saíram, acho que por causa do horário. Mas pro Reita, essas são inspirações para o ator, né? Que é uma das coisas que eu acho mais interessante
pra se fazer. Opa, quase fiz uma cagada aqui. Meu Deus, olha a luz. Eu queria uma luz aqui mais forte também. Seria legal. Parece que eu tô na caverna aqui. Meu quarto parece um mausoléu aqui. Então, Obrigado, produção. Olha a produção aqui, que eficiente. eu tô ouvindo minha voz de novo. Quando tu for falar, eu vou me mutar aqui pra tu não ter esse retorno. Mas eu não faço Tá ideia bom. do que é. Eu acho que é bug do Instagram mesmo, beleza? Então, pro Reitan, visualmente falando, eu usei muitos personagens, assim, eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas quando a gente está começando um projeto, a gente pega aquilo que está ao nosso alcance, sabe? No começo eu peguei, não é pra rir, Albert, se você rir, eu vou ir em Pernambuco te bater. Ele já tá rindo. Eu usei o Antônio Bandeiras como referência. Eu usei o Jason Momoa também. Só que o Jason Momoa, cara, o cara é tão bonito que eu pensei assim, desisto. Não posso ficar olhando pra ele muito tempo. E aí eu inventei de maratonar filme de Bollywood. Acho que isso foi em 2019. Virei fã de filme de Bollywood. Aí eu assisti Bahubali, que é um dos mais famosos, assim. E tinha um rei lá, muito tirano o personagem. E aí eu gostei muito do visual, o rosto dele e tal. Achei que era o rei mesmo, assim, pra pegar referência e usei ele. O nome dele é Hana Dagubati, coisa assim. Aí desde sempre eu uso ele, assim, às vezes eu quero desenhar uma arte mais realista e tal, eu pego ele como referência. Aí esse cara aqui, ó. Aqui ele tá novinho, na época. Hoje ele Eu tá com já vi meme com ele, com o ele tá filme. velho agora. E eu não vou falar de todos os personagens, eu vou falar mais assim, do Reitan, do Akiva e dos dois pastores de ovelha, né? Para não ficar tão extenso. O Caleb, que é aquele pastor de ovelha que apareceu no começo, eu usei o Dave Patel, né, como o personagem inspirado, assim, visual, que ele fez o Quer Ser Milionário, né? Sim, muito legal. Esse aqui, ó. É a cara dele. Se eu fosse escolher uma ator... desenhou, cara. Sim, é a cara. É ele. E o Joshua, o Joshua é esse aqui, ó. O menino lá. Opa, quase falei. Um trem que eu não devia falar, meu Deus. Depois Spoiler. eu falo no seu privado. Meu Deus. Segredos, gente. Então, o Joshua eu peguei o... Muta aí, homem. Eu peguei o Suraj Sharma, tudo em indiano. Ele fez o filme do Ventura de Pi. Ele também tá velho agora. Tá mais velho. É a cara dele. Eu conheci um menino lá na igreja, filho da irmã lá, tem 14 anos, 13. Ele é a cara do Joshua, é a cara do Joshua. Se eu fosse pegar umas pessoas para fazer um teatro dos personagens, eu usaria ele com certeza para fazer o Joshua, ainda mais que a idade é aproximada. E o Akiva, que é esse queridão aqui. O gato tá miando ali na porta. Vocês estão escutando? Não? Ah, tá. Não dá. O Akiva eu peguei personagem, eu me inspirei no Scar, né? Não vou nem escrever, porque todo mundo sabe quem é. O Draven também. O Draven é muito parecido com o Akiva, do League of Legends, jogo, né? E o Dio Brando, né? Do Jojo Bizarre Adventure. Ele não é tão psicopata assim. Eu não acredito que o Akiva seja um psicopata e tal. Mas, tipo, o cabelo dele, aquela coisa assim, meio anos 80, sabe? De mullet, assim, né? Eu peguei um pouco, aquele sorriso meio coringa, assim, também. Eu não vou mentir que também peguei um pouco do Coringa, né? Mas eu não conheço tantos personagens de super-herói. Aí eu falei pro Jorge, pega aí que você já conhece muito bem. Né? Tipo, se fosse pra colocar no universo DC Comics, tipo, o Reitan seria muito parecido com o Batman e o Akiva o Coringa, sabe?
aí, o ator que eu peguei... Nossa, esse ator aqui é sensacional. Eu recomendo todo mundo assistir o filme dele. Também é um ator indiano que se chama Ranveer Singh, coisa assim. Eu nem vou falar o filme que ele fez. Só se fizer no Google aí, vocês vão ver o tanto de personagem que ele já fez. E aqui tem algumas... A cara dele, ele tem cara de psicopata, tem ele rindo. Ele no filme que ele faz, ele, tipo assim, é ele mesmo, Akiva mesmo, assim, ou ele se acha demais, ou ele é um vilão extremamente... Tem um que ele faz um sultão que chama Padmavat, muito bom esse filme. Ele é ruim, assim, meu Deus, é extremo, sabe? Ele faz cada coisa, não quero contar spoiler, mas ele atua muito bem, eu gosto muito. E ele é muito, assim, os trejeitos dele, eu até passei pro Jordan assistir alguns filmes, não sei se ele vai assistir, mas é uma referência muito boa, assim, pro Aki. Esses são os personagens principais, né? Que eu peguei referência, eu for falar todos, eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas Carol, foram ainda esses. tá dando retorno Foram aí esses. pra tu? Não, Não, agora eu tô ouvindo agora eu tô falando. ouvindo falando. Peraí. Tá ouvindo? Tá assim também? Tá dando eco pra tu ainda quando tu fala? Não. Não. Quando eu falo, eu ouço aí, entendeu? aí, entendeu? Ah, entendi. Deixa eu então migrar pro fone aqui. Mais um segundinho. Tá. Beleza. Eu acho que agora tá. Agora eu não tô ouvindo nada. Não, eu Assim, tava mutado. de minha Agora parte. melhorou? Melhorou. Boa. Eu tava mutado, por isso que eu não tava ouvindo. Beleza. Carol, eu acho que... Deu quantas horas de live já? Quantos minutos? Vai dar uma. Vai dar uma... Não me deu mais. É verdade. Quase 1 hora de live. Eu acho que a gente jogou muita informação aqui. Beleza. Tem mais algum ponto que tu gostaria de ressaltar, Carol? Fora tudo que já foi discutido aqui, algo que tu acha que sobre os bastidores de Bálsamos que é tipo, muito massa, muito interessante, tu gostaria de jogar aqui pra galera? Bom, eu acho que por hora não, assim. Vai ser interessante a gente voltar a abordar esses temas novamente, né, durante as semanas. A gente vai ter 2 meses. Meu Deus, 2 meses. 2 meses para falar, né? E assim, essa live vai ficar gravada, a gente vai postar no canal do CB, né, no YouTube, né? Eu vi que o pessoal não mandou perguntas, né, nas contas do Instagram. Eu acho que foi o algoritmo que não entregou, né, a explicação. A Mas gente teve algum problema. depois a gente quer que vocês mandem perguntas sobre a campanha do Bálsamos, né? Porque muitas pessoas têm receio de apoiar por causa do desconhecer a plataforma, né? Eu percebi isso, algumas pessoas falam para mim. E eu acredito que a gente cessando essas dúvidas facilitaria, né? Então... Ó, a gente vamos preparar um material pro pessoal explicando como é que faz para apoiar, disponibilizar aí pra galera. A gente volta a abordar esse tema também, discutir isso. E vamos colocar aqui durante a semana caixas de perguntas durante a semana para a galera mandar suas perguntas, suas dúvidas referente à campanha ou referente a Bálsamos em si. E a gente vai dar todas essas perguntas, tentar responder algumas nos stories, algumas a gente pode responder em vídeo, outras nas lives. E a gente vai trabalhando mais. Sim. Vamos responder todo mundo todas as dúvidas, beleza? Ó, entrou aí o Roberto M. O Roberto entrou agora. Na hora de me ferrar. No finalzinho, cara. No finalzinho. Mas é isso. Se quiser trocar uma ideia, qualquer coisa, chama a gente lá no direct. Que a gente tá aberto aí a... Ó quem entrou. Entrou. Como assim? Pede solicitação aí pra entrar, Diana. Aí a gente participa de última hora. Tu dá as considerações finais. Não vai entrar, não. Eu acho. Não, gente, eu acho que... Ele disse que tava mais um pouco melhor. Será?
Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar. Vai, ele é esse, ele merece. Vamos ver se já não sabe desenrolar ao vivo. Deixa a gente tá doente, já. Tô até pedindo aos listas, né, pra gente tá. Quem puder e quiser tá orando aí pela vida do Jordan também, né? Tá doente. E a gente precisamos que ele esteja bem e saudável pra amanhã. Tem outra live. É verdade, amanhã, sexta. E a participação dele é importante, né? Roteirista, ó. Daí esse ponto de vista dele vai ser muito importante. Mas acho que agora ele deve estar em casa, né? Então, a gente pode encerrar por aqui, Carol. Certo. No mais, vale ressaltar, né, Nani? Vamos dar o feedback atual, ao vivo da campanha. Atualizando a página. 40%, vê quantos da promoção tem. Ainda temos 3 ofertas para apoio da promoção, tá, gente? Então, 3 só? Rapaz. Caramba. 3. Eu acho que não vai até amanhã, não, mas eu acho que não vai durar até amanhã isso. Mas quem quiser aí fazer o apoio com esse descontinho aí, R$30 apenas na HQ, mais um marca-páginas. Temos só 3 disponíveis ainda, beleza? É isso. Os links estão na nossa bio do Cultura Bíblica e está na bio de Norton Comics também. Podem ir lá, tá? Mas eu acho que vocês pesquisando no próprio Catarse mesmo, creio eu que vocês acham facinho lá, bota Bálsamos 01. Vocês vão achar fácil na pesquisa, creio eu, né? Tava nos destaques. Sim. Ontem ainda. Tá como projeto de destaque. Enfim. Mas vocês acham lá, dêem uma olhada, vejam lá as ofertas e vejam os planos de apoio e as premiações que vocês podem receber, beleza? Agradeço novamente todo mundo que já está apoiando, todo mundo que está ajudando na divulgação dessa campanha. E é isso. Quer dar uma consideração final, Carol? Agradeço todo mundo que esteve na live aí, né, pessoal? Vamos dar uma força aí pro projeto, porque a gente precisa muito bater essa meta de 100%. Quanto antes a gente bater, melhor pro projeto, né? Porque a gente vai poder colocar as metas estendidas, né? Que são algumas coisas que a gente, por enquanto, vai ficar só nos bastidores. A gente tem que até que conversar sobre isso depois. Mas a gente quer realmente bater logo, né? Porque batendo a gente fica mais tranquilo, já vai colocando para produzir algumas coisas já, né? E a gente quer muito que esse projeto aconteça, né? Já tem muito tempo que a gente está aí nessa luta aí, né? E tudo mais. E o quadrinho nacional, ele é muito, assim, o pessoal não dá muito crédito, né? Então a gente fez o nosso melhor aí, né? Tá entregando um material de qualidade. O Jordan sempre bate nessa tecla, material de qualidade, né? Não é menos bem feito do que um quadrinho americano ou um japonês, né? Pode até ser mais demorado, porque nossa equipe é pequena, né? Basicamente é eu e Jordan para poder fazer um negócio. Mas eu creio que um momento assim, mais pessoas poderão vir, né? E é um projeto interessante, né? Para quem comentaram mais cedo, né? Presentear filho, né? Quem tem filho de 14 anos para cima já pode estar adquirindo, né? E lembrando que na pré-venda no Catarse, vocês vão poder adquirir os exemplares mais baratos. Depois que a gente fecha a campanha, a gente vai ter que vender o quadrinho no preço que ele realmente custeou, né? Então vai ser mais caro. Então, por isso que a pré-venda, a gente fica aí, assim, apesar de que está no terceiro dia, né? Vai ficar indo pegando no pé para vocês apoiarem, porque vocês vão adquirir uma coisa de excelente qualidade com preço mais, basicamente, de custo, né? Isso aí. É basicamente isso. Na campanha você vai estar... o valor que você está colocando é o valor da produção do seu prêmio, basicamente, né? Sim. Então, é preço de custo total. Tu bota lá, é o preço que a gente pagaria para criar, para confeccionar a HQ, é o preço que você vai estar pagando por ela.
Depois, se a gente for vender fora a campanha, por veiculação normal, o preço vai ser outro, tá, galera? Então aproveita agora. Além de ter aquele bônus, né, de dizer, poxa, peguei a HQ ó, lá no início da Não, e campanha. tirando também, é outra coisa, o pessoal tá me cobrando muito dedicatória. Em todos os exemplares que saírem da minha mão vão ter dedicatória, né? Eu vou até treinar uma cabecinha do hater, assim, cabecinha do arquivo, e assinar embaixo. Então, se eu fazer dedicatória. ficar famosa e o Jordan ficar famoso, vai valer ouro esses dedicatórios. Essa é a meta. Ai, Jesus. Ó, eu já tenho a minha dedicatória aqui, ó. Cadê? Amostrado demais. Ó, gente, ó. Isso aqui, daqui a um tempo aqui, isso vai valer ouro. Olha aqui. O outro tá ali, ó. É porque eu não tenho preferido, tá? Mas. Nada, tão bom. Ai. É a Myla. Ai, não Muito tem legal. que seguir esse desenho. Isso aqui, gente, quando a gente foi visitar a Carol, tinha que trazer alguma coisa para provar que a gente foi. Tinha que ter alguma coisa para provar que Ué, foi. vou guardar com muito carinho, pode deixar. É isso, gente. Lembrando que, me despedindo, mas já marcando outro encontro, né? Amanhã também tem live. Amanhã tem uma live muito massa para falar sobre quadrinho e fé, mano. Exatamente. O título é exato, é esse? A produção vai dar uma checada aqui. Esse vai ser no YouTube também ou vai ser no Instagram? Esse vai ser no Instagram. Isso. As demais lives daqui vão ser todas no Insta. Né? O tema exato é fé cristã e quadrinhos. Então. Oi? Tá. Vai ser com o Mike do. Quase que eu esqueci aqui. Valeu, professor. Vai ser com o Mike do Bando de Quadrados. Então, acompanha aí. Vai ser legal. Mesmo que você não compartilhe dessa fé, mas vale a pena acompanhar para vocês entenderem mais sobre bálsamos que traz essas mensagens. Você pode até não saber que a mensagem está lá, mas dessa live você vai conseguir entender melhor as coisas, entender melhor como é que bálsamos é trabalhado na mente da Carol. Então, vai ser muito legal, beleza? Contamos com a participação de todo mundo na live de amanhã. Show de bola. Vai ser Se show melhor, de bola. e vai ser legal. É isso. As demais lives, cara, vão ser todas no Instagram e a gente pode marcar lives no YouTube durante a semana para tirar dúvidas do pessoal que colocou nas caixinhas de perguntas. Olha aqui, que complexo o sistema. Mas vai ser assim, vai ser legal. A gente vai conseguir responder a dúvidas e as questões de todos. Vai ser uma bênção. É isso. Carol, muito obrigado por, topar. Muito obrigado por entrar nesse projeto com a gente, na verdade, né? Foi muito legal. Lá no início, quando o Jordan começou a conversar contigo, que ele me mostrou a página e tudo mais, eu fiz, ela não vai falar com a gente, Jordan. Olha o nível dessa artista. Ela não vai querer falar com a gente. Meu Deus. Mas... Eu sou snob. Não, esse foi o meu preconceito, tá, Carol? Desculpe, mas foi o meu preconceito antecipado dessa pessoa. Mas totalmente errôneo, totalmente o contrário. Carol extremamente humilde, recebeu a gente muito bem na casa dela quando a gente foi lá. Então, responder a gente, trouxe todo esse projeto, agregou muito à cultura bíblica e a gente está podendo agora fazer essa retribuição, ajudando nessa campanha de lançamento de bálsamos. E é isso, se Deus quiser, tudo dando certo, metas batidas e só agradecimentos da nossa parte. Vamos encerrar aqui. Eu que agradeço. Tá sofrendo aí comigo. Meu Deus, é muita luta. Mas é gratificante. É muita luta mesmo. Mas vai dar tudo certo. Lembrando que, além da campanha, tem o Apoia-se da Carol também. Quem quiser lá virar apoiador. O Cultura Bíblica também tem Apoia-se. Quem quiser ir lá apoiar o projeto em si também, fiquem livres para isso. E a gente pede isso, na verdade. É isso. Deus abençoe todo mundo. Fiquem na paz. Fica na paz, Carol. Boa noite. Boa noite, tchau, pessoal. Vai lá conferir a campanha do Catarse, link na bio. Falou. Tchau, tchau.